Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão, em Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Segundo trimestre do ano de 2023, classe de adultos, lições bíblicas da CPAD. Estamos estudando nesse trimestre relacionamentos em família. E vamos ver aqui, hoje, a lição 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. O texto áureo dessa lição nos diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Efésios 6,4. Verdade prática: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Vamos ver aqui, 1 Samuel 2, do 12 ao 17, também o versículo 22, e do 8, 1 ao 3. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: Queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: Não, agora hás de dar, e senão por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era, pois, ele já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se juntavam à porta da tenda da congregação. E 1 Samuel 8. Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes, e perverteram o juízo. Vamos então para a nossa introdução da lição de hoje. Nesta lição focaremos 2 famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos Ofni e Finés, sob a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio. Na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel. A lição mostrará que os pais são responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja local e das instituições educativas. Então vamos pegar essa última parte da introdução para entender bem um dos problemas que hoje há no meio familiar. Como assim, pastor? Qual o problema que há? É que muitas vezes pais cristãos negligenciam o ensinamento de seus filhos e acham que na igreja que ele será ensinado pelo caminho do Senhor. A igreja, sim, ela tem a obrigação de ensinar. A igreja, sim, ela tem ferramentas, ela tem a escola bíblica dominical, ela tem outros meios para que as pessoas possam aprender a palavra de Deus. Mas não é o primeiro lugar onde se deve ser aprendido. As instituições educativas também ela pode fazer um papel importante na formação das pessoas, mas não é o principal. O ensinamento deve começar no lar, o ensinamento da palavra de Deus. E mais do que começar apenas com dizendo, falando, tem que ser agindo. Os filhos têm que olhar para os pais e ver uma boa atitude. Pastor, isso vai garantir que os filhos não façam diferente de seus pais? Não, isso não vai garantir nada. Estudamos na lição sobre Sansão, algumas lições atrás, que Manoá e a sua esposa fizeram tudo que o Senhor mandou, e Sansão, nas suas escolhas lá na frente, fez coisas que desagradaram. Mas essa base tem que começar no lar, o ensinamento e o exemplo. Vamos ver, a paternidade dentro da família. A primeira família.
Após a queda do primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente gerou 2 filhos, formando assim a primeira família. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como líder dentro do lar, responsável por prover alimento e cuidar da segurança de sua família. O papel da mulher era o de cuidar dos filhos, da casa e ser ajudadora do seu esposo. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus e o povo, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com seus filhos. Então aqui ele está falando, começou, Deus criou Adão e Eva, tiveram 2 filhos, formaram família, Adão teria que prover por lá, Eva cuidar dos filhos, ajudar Adão, ok? Lá na frente ele vem trazendo para a vida que nós vamos estudar hoje, a de Eli e de Samuel. Pessoas que não tinham que se dizer dele no seu comportamento como liderança espiritual. Ensinar o povo, mostrar ao povo o caminho, dar as ordenanças de Deus, tudo correto. Mas o que nos dá a entender, lendo o texto bíblico, que o autor da lição pensa desta maneira, é que faltou alguma coisa de ensinamento no seu próprio lar. Então, hoje é muito normal que a cobrança em cima do pastor seja tão grande, ou a própria tendência do pastor, é que ele cuide demais da igreja, das ovelhas, e esqueça um pouco de cuidar da sua própria família. Não, antes que Deus criasse a igreja, Deus criou a família. E a igreja é um conjunto de famílias. Precisamos ser zelosos pela obra do Senhor, ociosos, fazer o máximo que podemos? Sim, mas temos que também cuidar da nossa família, não podemos negligenciar o ensinamento cristão para os nossos filhos. Parece que esses foram os erros cometidos tanto por Eli como por Samuel. A falta de autoridade no lar. Os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. No contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêem às suas famílias, mas falham com suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. É possível imaginar 2 sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos e enganosos perante toda a congregação de Israel? Infelizmente, somente seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não exerciam dentro da casa, porque os filhos os enganavam. Lógico, meu amado irmão, nós estamos falando sempre que a gente fala de qualquer um desses personagens, o que aconteceu na vida deles, aconteceu na vida da sua família, a gente sempre fala de certa forma em tese. Nós não estávamos lá para ver o que acontecia. Nós estamos falando, lendo o texto e interpretando de certa forma o texto bíblico sobre isso. Mas sempre é uma palavra para ensinamento. O que deixa transparecer, entendemos, é que talvez, como falamos no ponto 1, a carga de exercício de trabalho, da necessidade, o que o povo estava precisando, necessitando, foi um tempo de Israel. Por exemplo, Samuel veio num tempo em que a voz profética estava calada, Deus não usava ninguém. E Samuel começou a ser usado por Deus, desde novinho, e foi usado por Deus de várias maneiras. Aquele povo acabou sendo liberto da mão dos filisteus, ficaram cativos lá por causa dos filhos dali mesmo, a arca foi levada para os filisteus. Então foi uma época difícil, muito difícil. E talvez envolvido nessa questão de dificuldade e problemas, ambos cuidaram muito bem da parte espiritual, do povo, orientando, tentando fazer uma reforma, uma mudança naquele povo, mas talvez por isso negligenciaram um pouco em casa. E como ele diz aqui no final, acabaram sendo enganados pelos seus próprios filhos. E talvez o autor esteja falando engano, porque eles mesmos colocaram seus filhos para liderar. Vendo que o seu filho não tinha a capacidade de liderar, eles não deveriam tê-lo colocado no seu lugar, nomeado outra pessoa para que continuasse aquele trabalho e o trabalho fosse abençoado. Mas eles não olharam isso, foram enganados pelos seus filhos e consequências trouxeram para a vida dele, para a vida de Israel. Os problemas de uma paternidade ausente. Na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados
se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave para a família. Há estudos que mostram o impacto da ausência paterna na formação dos filhos. O pai cristão é uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, controle de emoções e de estabelecimento de prioridades para a vida. Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, gentileza, o falar correto, dentre muitos outros. Infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. No caso dos sacerdotes em questão, eles não dispensavam tempo para os filhos que se tornaram rebeldes e profanos. Então aqui a ausência paterna não é uma ausência de não existir um pai, ou uma ausência, como temos aí nas famílias modernas, né, que infelizmente nós sabemos que tem aí, que não é bíblico, né, pessoas do mesmo sexo se unindo e adotando crianças, então tem uma confusão total, absoluta. Ele não está dizendo isso. Aqui nesse momento está a falta de paternidade. Ele está dizendo o pai ausente. O pai existe, o pai está ali, o filho tem a consciência que ele tem um pai, mas o pai não está presente no ensinamento, não está presente até mesmo muitas vezes no próprio exemplo para com os filhos. E isso pode causar sérios danos. Então esse ponto aqui fala da presença, mas a presença não está no ambiente. Você está presente no lugar, você pode estar na igreja, ter ido na igreja, participar de todo o culto, mas na verdade você não estava presente ali, a sua mente, seu coração estava em outro lugar. Então o pai também ele pode estar presente no lar, ele pode estar chegando, dando sustento para os filhos, provendo todo, mas não no dia a dia, no ensinamento, nos valores, como ele colocou aqui, especialmente os valores bíblicos e cristãos, é muito necessário que o pai esteja presente. Vamos aqui continuar passando agora para o ponto de número 2. Tipos de paternidade extremistas. Não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só. E a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Há pelo menos 2 tipos de paternidade que devem ser evitados e corrigidos. Primeiro, a paternidade autoritária. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, nem sentimentos, sem memória, sem vontade. Geralmente a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordem aos filhos. Esse tipo de autoridade de imposição sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Os filhos obedecem por medo, culpa, remorso e rancor. O zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos, que se desviam, e infelizmente alguns nunca mais voltam à igreja, e consequentemente desviam-se da presença do Senhor. Esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus, e diz: vós pais, não coloqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demonstração do Senhor. Eu creio que isso, de certa forma, agora no século XXI, está mudando um pouco. Nós, pais de uma geração anterior, nós fomos criados de uma maneira diferente. As gerações vão mudando e as coisas vão mudando. Nós vamos ver aqui essa autoridade, depois vamos ver a segunda, que também deve ser evitada. E esse equilíbrio que precisa ser colocado, muitas vezes é difícil de alcançar, mas totalmente há condições de alcançar com a graça, com a ajuda de Deus e com os ensinamentos que tem essa palavra. Então, muitas vezes no passado era assim, talvez o pai foi criado dessa maneira. O pai dele fala, faz e faz, mas não explica por que faz. Hoje você tem que chegar para o filho, explicar para ele o que é certo, o que é errado, e mostrar as consequências. E ele tem o livre-arbítrio de escolher. Logicamente, quando muito criança, não. Mas quando chegar a uma certa idade, ele vai poder escolher o seu caminho. Veja bem, meu amado irmão, Deus falou para Adão e Eva que pode comer de toda a árvore. Se comer desta aqui, vocês vão morrer. Então, mostrou para eles a consequência do erro. Então, é assim que a gente tem que fazer com nossos filhos, mostrar a verdade, mostrar a palavra de Deus, para que eles possam entender. Hoje eu acho que isso está melhorando um pouco, mas no passado foi diferente e havia esse autoritarismo mesmo. Agora vamos ver a segunda, que também deve ser evitada. A paternidade permissiva.
Quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade de decidirem sobre o que quiserem, o fim será calamitoso. A paternidade ou até mesmo a maternidade é um tipo de tolerância sem freio algum, que induz a criança até a imaginar que seus pais não amam nem se importam com suas necessidades emocionais e físicas. Ora, o pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem tê-los como exemplo, mas não os corrigem quando cometem erros e nem o aconselham quando se decepcionam com situações mais complexas na vida. O sábio Salomão adverte-nos, visto como se não executa logo o juízo sobre uma obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Os dois tipos de paternidade são negativos e prejudiciais ao bem-estar da família. A falta de uma paternidade segura, presente e responsável produz uma família infeliz. Então, o primeiro é o autoritário, que manda, que dá ordem, tem que obedecer, não explica por que e tal. O segundo é aquele que simplesmente deixa, como dizia lá os antigos, Deus dará, deixa vamos lá, a coisa vai acontecendo, e não ensina, e permite que as coisas aconteçam, e não chega junto do filho para, quando acontecer alguma coisa ruim, mostrá-lo que aquela coisa ruim que aconteceu foi porque ele trilhou um caminho errado, e mostrar até dentro da Bíblia Sagrada, até exemplos bíblicos mesmo, de pessoas que trilharam caminhos errados e pagaram um preço por causa disso. Pessoas que trilharam o caminho correto e receberam as suas recompensas por causa disso, dentro da visão correta bíblica, mostrando a Bíblia como ela é. Então, é necessário. Você não pode estar simplesmente presente demais no sentido de sufocar o seu filho, não deixar que ele possa também questionar ou pensar. Você não pode simplesmente deixá-lo, principalmente hoje no século XXI. Porque hoje ele vai para a internet, hoje ele vai para redes sociais e vai ter todo tipo de ensinamento errado, todo tipo de ensinamento contrário à palavra, todo tipo de ensinamento contrário à própria família. Então, é necessário que nós possamos ter esse equilíbrio, como eu falei no ponto 1. Precisa se alcançar um equilíbrio. Nem ser autoritário, aquela coisa tremenda, nem ser permissivo. Estar equilibrado no ensinamento bíblico da palavra de Deus. Vamos ver agora. Eli criou os filhos que se tornaram profanos. O texto bíblico diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. A palavra Belial é um termo um pouco obscuro, mas o hebraico tem na palavra Belial, cujo prefixo Bel e o seu sufixo Ial podem significar sem proveito, imprestável, inútil. Pode também significar perversão ou ser pervertido. Os filhos de Eli foram homens pervertidos e irreverentes que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. É lamentável um pai que tinha uma posição especial de representação de Deus perante Israel tornar-se um pai relapso com a família. Nos parece que a autoridade de Eli era permissiva, porque se você pegar o texto final aqui da parte que falava sobre a família ali, você vai ver um monte de coisa que eles faziam, pegavam o sacrifício e faziam tudo diferente, obrigavam as pessoas a fazer as coisas à força, e no final dizia assim: era, porém, já ele muito velho e ouvia tudo, ele sabia, ele estava consciente, quando seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que em bandos se ajuntavam para a congregação, e não mostra na Bíblia nenhum momento que ele tomou alguma providência, que ele ensinou seus filhos, que ele chamou a atenção deles. Inclusive, antes de Samuel se levantar, um profeta foi levantado para repreender ele sobre essa situação. Então, ele era um pai permissivo e ele colheu frutos terríveis na vida dele. Porque se você vai ver o que aconteceu, já saiu para uma batalha, os filhos de Eli foram, como Israel estava em número menor que os filisteus, chegou a perder uma primeira batalha, trouxeram a arca para o Israel. E houve uma festa, os israelitas fizeram uma festa com aquilo, os filisteus foram procurar o que saber, falou que a arca tinha vindo, eles ficaram temerosos, mas se uniram para derrotar Israel e derrotaram. E não só derrotaram Israel, mataram os 2 filhos de Eli, levaram a arca para a terra dos filisteus. Quando a notícia chegou a Eli, o próprio Eli acabou falecendo ao saber da notícia, principalmente a questão da arca. Ele caiu, quebrou o pescoço e faleceu. Então, uma tragédia total, ainda mais uma das noras de Eli, que era casada com um dos seus filhos, estava grávida e perdeu o seu filho.
ou melhor, morreu e o filho nasceu, e foi chamado essa criança Icabode, foi-se a glória de Israel, porque Eli foi um pai permissivo. Vamos para o último ponto. O fracasso de dois pais relapsos com os filhos. Omisso para com os filhos. O texto de 1 Samuel 2,12 diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Imagine um homem dedicado ao ministério sacerdotal e por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, não conheciam o Senhor. No caso de Samuel, não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos. Quando foi confrontado a respeito do mau procedimento de seus filhos, que foram rejeitados pelos anciões do povo, e mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel sentiu-se também rejeitado. A filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois da família é equivocada. A prioridade dos obreiros cristãos, antes do ministério, começa com a sua própria casa. O apóstolo Paulo destacou que para que alguém deseje o episcopado, deve, entre outros princípios, governar bem a sua própria casa e ter os filhos em sujeição. É preciso ensinar a disciplina para seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Então, muito importante isso. É lógico, meu irmão, novamente a gente fala que, entre aspas, né, estamos aqui falando em tese. Como a gente viu em lições anteriores, pai e mãe de Sansão fiéis, obedientes ao que o Senhor mandou para a vida daquela criança que ia nascer, que veio através do milagre, que a mãe dele era estéril, mas depois Sansão, quando chegou a ser adulto, tomou suas decisões. Sansão foi ensinado naquilo que deveria ser ensinado. Aqui fica a dúvida, e se há dúvida a gente orienta para que nós, hoje que estamos vendo a lição, aqui não é uma lição para falar mal de Eli, não é lição para falar mal de Samuel. Aqui é uma lição para ver erros ou possíveis erros que eles cometeram e nós não cometemos o mesmo. Então é necessário que nós, obreiros cristãos, homens e mulheres de Deus cristãos, demos uma prioridade à família. Não é aquela coisa de família e igreja se der eu vou. Não. Alegrei-me como disseram, vão ao caso do Senhor. Mais uma vez, eu volto a dizer, tem que ter um equilíbrio. Eu não posso ser aquele obreiro que quer estar na casa do Senhor segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e nem aparece em casa. E a família nem sabe quem ele é. Não pode ser assim. Mas também não pode ser aquele obreiro que eu vou dedicar a família, como a gente conhece na nossa história de ministério alguns, se dedica de tal forma que esquece da igreja. A igreja vai quando der, quando puder, se tiver um tempo eu vou lá na igreja. Não é isso que o autor da lição está dizendo. Ele está falando presente. Primeiro que a gente não vive 24 horas na igreja, e nem vive 24 horas dentro de casa, e nem vive 24 horas no trabalho. Existe um equilíbrio. Nós trabalhamos secularmente, a gente tem um momento de estar na igreja e tem um momento de estar em casa. Mas no momento que a gente está em casa, também hoje nós temos uma outra situação. Pode ter pai que fala assim, eu vou menos na igreja para poder dedicar mais à minha família e meus filhos. Mas quando ele fica em casa, ele vai ver o jogo do Flamengo, ou qualquer outra coisa, esporte, qualquer coisa. Ele vai ver, vai se dedicar a uma outra coisa, ele vai, enfim, fazer qualquer outra coisa que não envolva a família. Se eu vou ficar mais tempo na minha casa, ou se eu vou, quero um melhor tempo de qualidade na minha casa com a minha família, eu tenho que dedicar a ela. Então eu tenho que sentar com meu filho e ensinar a palavra de Deus para ele. Eu tenho que chegar com meu filho e ler a Bíblia junto com ele. Eu tenho que chegar para o meu filho, incentivar ele a ir à igreja e explicar os benefícios que há de ir à igreja, de estar na casa do Senhor e estar. Pastor, isso vai garantir que o seu filho, quando crescer, seja também um cristão como você? Não, meu amado irmão. Cada um vai dar conta de si, cada um precisa entregar a sua vida ao Senhor como único e eterno Salvador da sua vida. Não é porque eu nasci na igreja ou meus pais nasci, meus pais me levaram na igreja, meus pais eram cristãos, que eu automaticamente sou cristão. Eu preciso, quando chegar no momento da minha vida, depois de ouvir a palavra por vários anos, desde criancinha, escola dominical, cultos, enfim, eu também decidi, eu quero Jesus, Jesus é meu Salvador, e segui-lo até o final. Aí você vai ser um salvo, remido, lavado no sangue do Cordeiro. Mas tudo isso começa com uma base, e a base começa no lar, com o ensinamento e a presença do Pai. Vamos ao segundo ponto aqui.
a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos às fraquezas da carne. Deus espera que os líderes da igreja, na atualidade, exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentavam da responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da própria família. E aí eu vou falar uma coisa que eu falei um ponto anterior, eu não falei. Hoje, meu amado irmão, eu digo para você, hoje eu já sou avô e minhas filhas já estão com uma certa idade. No meu tempo de ser pai, havia as barreiras, as dificuldades neném daquela época. Hoje, eu, na minha opinião, como pastor, como pai, e vendo meus netos, vejo que a dificuldade para criar um filho hoje é maior. Porque, como eu falei lá no início da lição, você tem muito mais atrações. Você tem as redes sociais, você tem a internet aí. E se você não dedicar tempo para ensinar os filhos, não é proibir, dizer, olha, meu filho nunca vai ter celular, meu filho não vai ter acesso à internet. Não tem na sua casa, mas vai ter lá fora depois, um momento, ou quando ele se tornar adulto, ou dentro do colégio, enfim, em algum momento, e ele vai acessar coisas que aí você não terá controle. Então, o pai precisa estar presente verdadeiramente na vida do filho. Ele não pode ser um ausente que deixa as coisas acontecer. Também não pode ser um pai autoritário que impede o filho de participar de qualquer tecnologia, por exemplo, de qualquer coisa, porque acha que aquilo é do diabo, não sei o que lá. Não, ele tem que ensinar a verdade. É possível estar junto, mostrar os males que acontecem. O que acontece se seguir esse caminho ou aquele caminho. Essa é a necessidade da presença dos pais no meio da família. No seio da família, presente mesmo, não está apenas em corpo, não apenas ser uma pessoa que está ali, mas uma pessoa que participa de todas as decisões, dos ensinamentos, do exemplo, de tudo, enfim, que é necessário. Vamos aqui para o último ponto dessa lição, que é tratamento inadequado. Essa lição, inevitavelmente, não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa da sua filiação. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, rebelam-se, não submetem a liderança como forma de rejeição a esse tratamento. O modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito à administração. Então, agora, esse último ponto ele tratou de uma forma diferente. Até então, ele está falando da ausência do pai. Então, aqui nós estamos falando para obreiros, especialmente, pastores, líderes, e talvez especialmente para pastores. Então, vamos lá, o que ele está dizendo aqui? Filho de pastor, ele não pode ser beneficiado. Ele diz aqui, sim. Então, por exemplo, qual é o exemplo que ele está dando? O pastor chega lá e o filho de um obreiro, de um irmão qualquer, comete um erro. E o pastor vai lá e disciplina ele, enfim, faz lá o método que a igreja tem. Quando o seu próprio filho, o filho do pastor, comete o mesmo erro, o pastor enrola para cá, mexe os pauzinhos para cá e para lá, e o seu filho não é disciplinado. Ele disse aqui, isso não pode acontecer, é inconcebível. É a regra da igreja, a lei, a Bíblia Sagrada tem que ser igual para todos. Agora o inverso. O pastor é compreensível com todas as pessoas. Então, às vezes, o pastor compreende algumas situações de outras pessoas e, enfim, tem uma maneira mais, não sei se a palavra certa, mais light de tratar os problemas, né? Mas quando é a sua família, ele é rigorosíssimo. Então, isso também pode causar dificuldade e problema na sua família. Então, tem que ter uma justiça, uma situação. Segundo, um ponto que eu já falei aqui anteriormente, não necessariamente, porque eu estou falando com toda calma e tranquilidade, porque na igreja metodista pentecostal não tem um ministério pastoral feminino.
A Igreja Metodista Pentecostal não tem esse ministério. Então é só para a parte masculina. Então, eu tenho 3 filhas mulheres, então as minhas 3 filhas na Metodista Pentecostal não serão pastoras porque não há pastorado feminino na Igreja Metodista Pentecostal. Então eu posso dizer isso com calma. Agora vamos dizer uma igreja que eu tivesse filhos homens, e hoje eles estivessem na idade em que eles poderiam ser pastores. Eles seriam pastores automaticamente porque são filhos do pastor? Não. Eles seriam pastores se eles tivessem um chamado de Deus para isso, tivessem disposição para se preparar para isso, tivessem realmente conhecimento do que é ser um pastor, identidade sobre isso. A gente olha aqui e os filhos de Eli não poderiam estar simplesmente porque eram filhos de Eli, serem a continuação do trabalho de Eli. Eli foi ok, 40 anos, bom obreiro, sacerdote, enfim, cuidando das coisas de Deus. Mas seus filhos não estavam preparados para isso. Se nós vamos ver lá atrás, Arão tinha 4 filhos e 2 filhos dele entraram com fogo estranho e foram mortos perante o Senhor. Então a gente tem que ter todo esse cuidado para que não aconteça esse tipo de situação. Agora, se for capacitado, se tiver a chamada de Deus, não é um problema. Eu sou pastor e meu filho vem ser pastor também, talvez até quando eu deixar o ministério, ele me sucede, pode acontecer. E não estamos falando que isso é antibíblico ou errado. Mas isso não é como o rei Davi, depois Salomão, depois Roboão, depois Abia, depois Asa, depois disso, depois daquilo. Não. Não é isto. Ministério pastoral não é isto. Não é que isso tem que suceder. O pastor, depois o filho, depois o neto, depois o bisneto, depois o trisneto, depois o tataraneto. Não. Vai chegar um momento que o seu filho não sente o chamado, não é? E também não podemos obrigar o nosso filho. Eu sou pastor, meu filho tem que ser pastor também. Não. Tudo é um chamado de Deus. Então, esse último ponto é só isso. Ele diz aqui, os filhos do pastor são crianças, adolescentes, jovens, adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Eles também precisam cuidar. Então, eu não posso nem dar privilégio, e nem posso estar ausente, e nem posso ser mais rígido com eles do que com o restante da congregação. Isso também é algo bastante difícil, em que os obreiros têm que achar o equilíbrio cristão para fazer isso. E por isso nós temos essa lição, por isso estamos estudando aqui essa lição, por isso temos essa palavra neste dia para essa situação. Vamos para a conclusão. Os pais são exortados a ensinar os filhos conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Então, o pai presente, o pai repreendendo, sejam situações espirituais, sejam situações de outro lado, conduta moral perante a sociedade, qualquer coisa, repreender, mas com carinho, com cuidado, com amor, com atenção, como o Senhor faz conosco. E aí a gente faz assim com nossos filhos. Mas também não podemos ser, como já foi dito na lição, que ele também diz, também deixar que as coisas aconteçam e não repreender nada, não ensinar nada, estar ausente. Esse é o principal ponto que temos aprendido nessa lição, que hoje é muito mais para os obreiros, para os pais, mas que serve também para toda a família, como todas essas lições que temos estudado anteriormente. Que Deus possa abençoar a todos, se Deus assim nos permitir. Semana que vem estaremos ministrando uma família nada perfeita. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.